Quando o trabalho exige segurança de verdade, você precisa de alguém que entende do assunto. E esse alguém é a TR. Nós oferecemos tudo para a sua proteção, do mais básico ao mais técnico. Produtos de qualidade, com certificação, atendimento rápido e especializado, entrega rápida e estoque recheado de equipamentos. Aqui, a sua segurança é a nossa maior prioridade. Acesse o nosso site trpis.com.br ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374. Protagonistas da segurança só foi possível de ser realizado por causa desse cara que está aqui. Que isso. Meu grande amigo Rafael, amigo de longa data. Ô Rafa, eu queria que você contasse, sei que você falou isso lá no palco, mas para deixar registrado, de onde surgiu a ideia de criar o PDS? Cara, que especial, né, a gente poder falar sobre esse projeto, falar um pouquinho do Giovanni também, não tem como a gente passar sem falar do Giovanni, mas o PDS ele surgiu de uma necessidade. A gente sabe que o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, ele é um cara que ele cuida de vidas. E quem cuida de vidas tem a responsabilidade de fazer as pessoas voltarem para casa. Então você imagina, a responsabilidade dele é capacitar o profissional para que ele não sofra um acidente, não perca a vida, volte para casa inteiro, do jeito que ele saiu de casa. Para isso acontecer, o técnico é uma das pontes para que isso aconteça. Eu poderia arriscar dizer que ele é o principal protagonista para isso, né? E tem uma pergunta que veio no nosso coração, que diz assim, né? Que vem no meu coração: quem cuida de quem cuida? E isso veio muito forte como um propósito na minha jornada. Eu dou palestras para participar de um evento que o técnico ajuda a organizar. Na maioria das vezes ele está à frente desse evento. E veio muito isso no meu coração: quem cuida de quem cuida. Eu negociava um evento, uma CIPAT, e o técnico de segurança do trabalho, ele desapareceu, não conseguia retorno dele, tentava falar com ele e não conseguia. A mensagem chegava, não havia uma confirmação de leitura, e eu falei, cara, alguma coisa pode ter acontecido. E foi alguns dias, posso dizer aí que quase uma semana e meia sem esse contato. E aí eu falei, puxa, eu vou tentar falar com o pessoal da empresa, é um cliente que eu atendo, muito grande, e eu falei, eu vou tentar falar com o pessoal da RH. Fiz um contato com o pessoal da RH, e aí eles disseram assim, cara, a gente não tem nenhuma confirmação disso, mas nós encontramos ele sem vida. Nossa. Dentro do alojamento. E aí tudo indica que ele pode ter, né, quem sabe, tirado a própria vida. Pela condição como foi encontrado, medicamentos, né, é difícil dizer isso, vômito, algumas coisas assim que indicavam isso. E aí até conversando com o pessoal lá, os colegas de trabalho, o RH tentando entender o que aconteceu, em alguns momentos ele tinha aquelas falas assim, um dia eu vou fazer. Porque isso vai acontecer? Não sei o quê. E as pessoas não levavam isso a sério. E aí eu estou um dia no meu escritório, em processo de escrever meu segundo livro, tudo isso começou a tomar conta do meu coração. Eu falei, puxa, eu não vejo nenhum evento que trata o profissional. Então trata-se a norma, a regra, o princípio, como aplicar, isso e aquilo. E eu não vi nenhum evento tratando as pessoas, tanto que os feedbacks que a gente tem recebido aqui hoje é algo assim, você ouviu um desses feedbacks, né? Poxa, nunca olharam pra gente como ser humano, como pessoa. Eu acabei de aplicar uma dinâmica ali, onde a gente fala sobre identidade, né? Você saber quem você de fato é. E às vezes se você não sabe quem de fato você é, pode ser que você acabe, quem sabe, em algum momento ou outro, pelos desafios que a vida traz, quem sabe pensar em tirar a própria vida. Então isso nasceu no meu coração. Eu falei, puxa, eu preciso viabilizar isso. Olhei para um ciclo de pessoas, pensei em vários nomes, queria até mesmo que outras pessoas estivessem aqui, mas o tempo é curto. É um dia de evento, uma imersão. E montei um pré-escopo e eu fui falar com o Giovanni. E olha como são as coisas, né? Não sei se o Giovanni falou sobre a história dele. Giovanni para mim é um cara fantástico, um cara que eu amo de coração. Eu falei, Giovanni, é o seguinte, cara, eu tô com uma ideia aqui, marquei uma reunião com ele online, que ele estava numa correria, eu estava em outra. Falei, Giovanni, cara, eu tô com uma ideia de um evento aqui, eu quero te apresentar ele. Então eu já tinha programado a ideia de valores de patrocínio, era para ser um evento muito pequeno, e hoje a gente está vivendo isso daqui de uma forma tão grande, mas tão grande. Falei, Giovanni, o evento é esse, o propósito é esse. Eu comecei a contar as coisas que aconteceu, que eu acabei de contar.
Falei, cara, eu queria que você fosse o meu patrocinador ouro. E eu falei assim, olha, Giovanni, eu quero te contar uma coisa importante. Já abri no meu coração, se tu falar que não vai vir, eu já decidi que esse evento vai acontecer de uma forma ou de outra. Nem que eu tenha que vender meu carro. O Giovanni falou assim, então se você vai vender teu carro, eu vendo o meu. Tem 2 carros pra gente vender. E aí ele falou assim, vamos junto? E eu quero ser teu sócio nesse projeto. E hoje a gente está vivenciando o Protagonistas da Segurança 2025, um propósito de vida para muita coisa nessa sequência aí. Tem muita coisa boa que a gente vai falar daqui a pouco. Ele soltou um spoilerzinho aí de que já tem outras cidades na mira, né? Cara, olha que interessante. Ele falou até Curitiba já. Cara, a gente recebeu um contato de uma empresa de Campo Mourão, de um profissional de Campo Mourão. Falou assim, cara, eu quero trazer esse evento para cá, como é que a gente faz? E essa semana ele compartilhou comigo que recebemos um convite para, em março, quem sabe, já executar esse evento lá. Cara, olha aí que fantástico, né? Daqui a pouco ganha o Brasil. Não tenho dúvidas. E olha que interessante, né? Eu falei pro Giovanni, falei assim, Giovanni, cara, você tá vendo o que isso tá acontecendo? Cara, é um desejo que Deus coloca no nosso coração. E esse desejo, ele se torna um propósito de vida, né? Ali dentro, Parra, eu acabei de fazer essa dinâmica sobre identidade. E eu falo sobre o perdão. Eles não estavam aguardando que a gente fosse tratar a questão de perdão. Sabe aquela ideia de que lá atrás alguém olhou e falou assim, quem sabe um adulto de referência, você não é bom, você não é capaz, você, com perdão da expressão, você é um burro, rótulos, né, que são colocados. Eu falei, talvez você tenha vivido um momento como esse e está bloqueado. Então, que decisão você toma? Quem você tem que perdoar? E o perdão diz respeito a você, não a outra pessoa, para você viver a sua jornada como protagonista. Cara, você cuida de vidas, né? Então você precisa entender que agora você está cuidando de quem cuida. E a gente tem que pensar também, Rafa, sobre essas sentenças que são colocadas sobre a nossa vida, que muitas vezes a pessoa, ela morre ali, morre no sentido de não avançar. Eu me lembro em 2003, estava fazendo faculdade de jornalismo na UEL, estava no 3º ano, e eu ouvi de um professor que estava dando aula de telejornalismo, falou para o meu melhor amigo, eu estava mediando um debate. Naquela época estavam surgindo as cotas raciais na UEL, eu estava com os 2 professores negros, mais um que defendia a cota e outro que era contra as cotas. E ele falou, esse moleque que era estudante, né? Esse moleque não tem perfil para trabalhar em televisão. E cara, eu guardei aquilo. E aí em 2005 eu entrei em televisão e fiquei 20 anos da minha vida trabalhando em televisão. E uma vez, ele foi fazer uma visita na RPC quando eu trabalhava lá. E ele chegou na redação, eu falei assim, você lembra que você falou isso, lá em 2003? Ele falou, eu não falei. Eu falei, não, você falou. Eu falei, porque quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esqueceu. Eu falei, olha, se eu tivesse ouvido o que você falou naquela época, eu não estava aqui hoje. Então, muitas vezes, algumas pessoas colocam sentenças sobre a nossa vida e a gente tem que falar, poxa, mas o que eu quero? O que Deus tem reservado para mim? Então, a gente tem que pensar muito nisso também. É isso aí. E olha que interessante isso, né? O evento tem falado muito de inteligência emocional. E talvez, que é a grande chave do momento, cara. Essa é a palavra do momento. Talvez se você não tivesse tido inteligência emocional lá atrás, não tivesse olhado para você, para quem você é. Eu sei o que eu quero. Onde é que você estaria agora? Frustrado. Talvez estivesse frustrado. Talvez tivesse desistido de viver a sua jornada extraordinária, cara. Então ali dentro tem pessoas que, diferente da gente, não conseguiram romper, avançar. Quem sabe a dificuldade em perdoar, a dificuldade em acreditar no seu próprio potencial. A gente está tentando, com o PDS, mudar exatamente isso. Né? É um olhar pro profissional. Se ele sair daqui 1% melhor do que ele chegou, já vai ter valido a pena. Se ele aplicar as ferramentas que a gente trouxe aqui para ele, já vai ter valido a pena. Sabe, isso é interessante, cara. Então, a gente tem ali cases de sucesso, coisas tão boas acontecendo e, cara, não pode parar. Não vai parar. Rafa, você tem dado seus treinamentos, né, viajado do Brasil. Quando a gente conversa, às vezes você fala, tô aqui no Mato Grosso, tô aqui no Nordeste, tô aqui no Rio Grande do Sul. E você conseguiu trazer um aliado para o seu trabalho, que é a mágica. É isso aí. E trouxe leveza, trouxe uma experiência única, porque as pessoas não esquecem daquilo que foi feito. Eu me lembro de quando era criança, meu pai tem cartório, né? E o juiz de casamento, ele fazia a mágica do dedo, de arrancar o dedo assim.
E eu nunca me esquecia, porque eu não conseguia fazer. Não é uma mágica elaborada como você faz, mas na minha cabeça, para um menino de 5, 6 anos, eu falei, como que ele arranca o dedo? E hoje a minha estratégia eu uso com toda criança que eu vou conversar. Falo, quer ver o tio tirar o dedo? Eu vou lá e faço isso aqui. Para alguns eu explico depois, mas eu sei que é algo que fica na cabeça. E na mágica, na sua vida também é da mesma forma? Acontece dessa forma. E eu encontrei na mágica uma forma da gente fixar melhor o conteúdo. Né? Então, hoje atuando com palestras, né, 99,9% do tempo com palestras de CIPAT, a gente percebe que muitas vezes a pessoa que está ouvindo a mensagem, ela tem de repente uma dificuldade em compreender aquilo. Ou mais importante, absorver aquele aprendizado. Então, quando você mostra de uma forma diferente, a gente gera esse resultado melhor. Eu lembro de situações de entrar em empresas 2, 3 anos depois e os caras olharem assim, sabe quando você vai para almoçar com o pessoal no refeitório da empresa? Quando você entrar, o cara fala assim, ô mágico! E ele fala assim, você vai fazer aquela mágica de novo? E ele fala, não vou falar uma mágica aqui porque você precisa assistir, você precisa participar de uma palestra com mágica. E aí ele fala, aquela mágica que você fez, ele lembra da mágica e automaticamente ele lembra da mensagem, né? Quantos filhos você tem, Parra? São dois? Dois meninos, né? Lucas e Matheus. Lucas e Matheus. Quantos anos tem teus meninos? 12 e 10. 12 e 10. Cara, sabe o que é legal? Quero te mostrar uma forma da gente fazer isso acontecer, né? Hoje, a gente tem que conduzir as pessoas de volta para casa. Fazendo um paralelo com a mágica, que mágica a gente faz e a gente não se dá conta? É a mágica de que, quando a gente volta para casa, a gente tem a oportunidade de se chegar em segurança, abrir a porta de casa e entrar. Quando a gente abre a porta de casa e entra, o poder mágico que você tem é de colocar um sorriso no rosto dos teus meninos. Ai de nós, se um dia você perder a vida, Parra, a gente tem que chegar lá e dizer assim, o pai não vai voltar. Consegue imaginar isso? Eu não posso nem pensar que não eu choro. Não, então não vamos nem pensar, já se emocionou. Cara, e olha só, você precisa voltar para casa. Quando você diz assim, hoje o papai vai trabalhar, mas daqui a pouco o papai volta, você acabou de assumir um compromisso com ele. E esse compromisso passa pela responsabilidade. Se você vai numa cidade vizinha gravar um projeto com um cliente, desde o momento que você sai, você tem que pôr o cinto de segurança, cumprir a norma de segurança no trânsito, né? Respeitar o limite de velocidade, cuidado com a faixa contínua, regras, certo? Às vezes o pessoal fala assim, eu cumpro a regra, porque se eu não cumprir, uma multa de ultrapassagem é quase R$2.000. Então o cara fala assim, não, eu não vou ultrapassar em faixa contínua porque eu não quero tomar uma multa. Cara, você não deve ultrapassar na faixa contínua porque ele existe um risco que se você vacilar, você não volta para casa. Percebe? Então como que eu uso a mágica para poder fixar isso? Olha, tá aqui. Esse aqui é um caderno de desenho, certo? Então imagina você dizendo assim para os teus filhos, Parra, tô indo trabalhar, o papai tá indo trabalhar. Mas daqui a pouco o papai volta. Você fez o compromisso, certo? Imagina que você fala assim, hoje a minha filha tem 7 anos. Talvez com 12 anos, talvez eles não vão fazer isso daqui. Volta um pouco no tempo. Você vai dizer assim, olha, eu digo para Laura, minha filha, papai comprou um caderninho de desenho para você. Vai brincar. Saio de casa e vou pro trabalho. Se eu viver o princípio da segurança, cumprir a regra, o valor, eu vou voltar para casa. Aí você imagina a Laura, quando eu chego em casa, dizendo, papai, vem aqui, corre aqui. Quero te mostrar meu desenho. Ela vai dizer assim, papai, ficou bonito os desenhos? Caramba! Ela vai falar assim, vem cá olhar, pai, me fala se você gostou. E aí olha o que a segurança do trabalho, cuidado com a vida me proporciona. Eu vi a minha filha crescer, assim como você tem visto seus filhos crescer. Parra, isso aqui é um bom motivo para você viver o princípio da segurança do trabalho ou não? Com certeza. Não é. Peguei ele de surpresa aqui agora, né? Não é. Sabe por que eu posso te dizer que não é? É claro, Parra, é um bom motivo. Mas hoje a gente tem que olhar para o excelente motivo. O excelente motivo é aquele que você diz assim, filho, filha, papai amou cada um dos seus desenhos. Mas vem aqui, senta no colinho do papai, senta no colinho da mamãe. Papai e mamãe amou seus desenhos, mas juntos, e os juntos só acontece se você voltar para casa. Juntos, Parra, a gente pode pintar os desenhos, colorir, fazer algo juntos, novo, extraordinário. E aí eu percebo que a segurança me proporciona a possibilidade de ver a minha filha crescer. E eu quero estar lá quando ela for se formar no colégio. Eu quero estar lá quando ela for completar os 15 anos e eu dançar a valsa. Brincadeira à parte, eu sonho em ver a minha filha se casando. Esse ponto aí deixa registrado, hein? Espero que demore um pouquinho mais do que eu planejado. Eu acordo com Deus, o primeiro eu vou sacrificar, viu? Brincadeira, o que pedir primeiro eu vou sacrificar. Mas olha só, olhando para a mágica, por isso que a gente acabou de fazer, o que eu estou tentando te ensinar?
que você pode voltar para casa e curtir a família, ou se você agir de forma imprudente, você pode apagar esse futuro tão lindo. E o meu desejo é que você volte para casa para que você viva esse futuro tão lindo. Faz sentido ou não? Com certeza. Então, olha aí, esse profissional que está aqui hoje é o profissional que precisa dizer para as pessoas que uma mágica acontece, que tem alguém que está aguardando lá. Então, ele precisa, em primeiro lugar, estar muito bem com ele mesmo. Ele precisa ser um protagonista, estar disposto a viver essa jornada extraordinária. E eu espero com muito carinho, né? Eles estejam ali, estão aqui do lado, né, pá? A gente está aqui no nosso estúdio, eles estão do ladinho ali, está acontecendo muita coisa boa lá. Mas que eles possam sair dali sendo o protagonista que ele foi chamado para ser. Esse é o nosso propósito. Nossa, o tal da mágica pega mesmo, hein? Eu tá jamais pensando? vou me esquecer desse dia. Nunca jamais. Jamais. Você vai levar isso aqui para sua vida. Porque a gente gerou essa conexão emocional. Você não vai esquecer porque ela tocou o seu coração. Sim, cara, mexeu já com os te filhos. falaram que você tem que usar o cinto de segurança. Uhum. Você tem que cumprir a norma, a regra, o valor da segurança do trabalho. Não, eu vou pegar a Mas estrada dizer o amanhã, vou motivo- fazer uma viagem com a família. O meu pensamento já vai ser outro. Você Naquela ultrapassagem que você acha que vai dar, mesmo que seja uma ultrapassagem permitida, eu falo, não, vou segurar. É isso aí. Eu quero colorir o livro da vida com os meus filhos ainda. Tem muita Vale a coisa para pena. colorir. Vale a pena. Você tem que ver eles crescerem. Tem que ver eles viverem os sonhos deles. Você tem que estar lá para aplaudir, cara. Se você não fizer isso, não vai fazer sentido a sua jornada aqui, percebe? Ô Rafa, falando do evento em si, né? Só é possível graças a patrocinadores, pessoas que apoiaram e tanta gente de bem que tá junto nisso, né? Cara, sem eles a gente não teria, talvez, com a venda do carro, né? Mas de coração aberto, sem essa galera aí, não seria possível a gente ter feito o PDS. Eles abraçaram esse projeto, né? Tenho certeza que quando a gente fala assim, vamos pro 2026, eles vão abraçar essa causa, esse projeto. E tem sido, assim, uma bênção, cara. Que bom contar com pessoas que olharam com esse olhar carinhoso para esse projeto. Ô Rafa, e assim, você falou, que foi algo que estava no discurso meu quando eu fui fazer a abertura, que não fique só no dia de hoje, né? É isso aí. Que as pessoas possam replicar, que elas possam rever esse podcast, por exemplo. Falar, poxa, olha, Exato. ele falou tal coisa, o outro falou tal coisa. Porque é uma constante atualização que o profissional tem, Sim. independentemente da área que ele segue. Ele tem que estar em atualização, ele tem que estar ligado naquilo o tempo todo. Não dá para baixar a guarda. É isso aí. Sabe o que é interessante, pá? Você puxou esse assunto e eu comentei isso com eles lá dentro. Falei assim, sabe o que acontece? Às vezes a gente está aqui para ver essa jornada, mas a gente se acomoda. Então é muito fácil hoje você pegar um telefone celular e você gastar tempo ali, ó, rolando o feed do Instagram, de um TikTok e ficar preso nos memezinhos. Até brinquei com eles, falei que agora é o tal do meme da procura da vaca. Você chegou a ver isso aí? Não. E esse ainda não. Eles falam que tinha os números correspondem às vacas, e lá tinha a vaca 1, que é a vaca A, a vaca 2, que é a vaca B, e a ideia é procurar, no final da brincadeira, a 8ª vaga. Se não me falha a memória, a 8ª letra do alfabeto é o H. Tô correto? E a 8ª vaca é, onde é que tá a vaca H? E aí o meme fica impregnado. A vaca H, a vaca H, a vaca H. Cara, você tá aqui, ó. E às vezes você deixa de ler um livro, Tá de perdendo se seu tempo. capacitar, de assistir um podcast como esse. E, cara, você tem De que sair curtir um tempo daí, em família. de curtir um tempo em família, né? Então, você tem que investir em você. Cara, não pode parar. Você tem que continuar com os podcasts, você tem que colocar coisas novas. A gente falou sobre instalar coisas na cabeça, na mente, drivers, aprendizados. Cara, é isso aí. Não pare, protagonista. Você tem que viver essa jornada, né? Caminha com gente do bem, se conecte com pessoas que você sabe que vai te puxar para cima. É muito legal você ter uma amizade com pessoas, mas tem amizade que é amizade de quinta série, cara. Amizade de quinta série, o cara não tá torcendo por você. Cara, ele tá ali muitas vezes tentando te puxar pro buraco, né? Ó, tem amizades ali que a gente viaja por tantas empresas que os caras se dizem amigo, mas é o amigo que tá falando assim, ó, vem jogar um joguinho aqui que te dá um dinheirinho, que ele lá só tá roubando a vida das pessoas. Então a gente tem que sair dali com decisões, né? E a pergunta para eles é, qual a decisão que você toma assim que você for embora do PDS? Vai ter uma série de podcasts, o podcast não vai parar, a gente vai continuar. Hoje a gente está tendo o privilégio de estar com você aqui conduzindo isso com a gente, mas vai continuar, não vai parar. Eu vou assumir podcast, Giovanni vai assumir, pessoas vão estar aqui, vai voltar em alguns momentos. Continua a jornada, não para. É isso aí.
Rafa, parabéns, viu, pelo teu coração, pela Obrigado. organização desse evento. Tenho certeza que entrou para a história e vai ser um grande marco. É a primeira edição de muitas que vão vir por aí e vai ganhar o Brasil, tenho certeza disso. Isso aí, obrigado pelo teu coração, por aceitar esse convite. Tem coisas de bastidores que acontecem, gente, que a gente vai agradecendo. A gente está com uma ação social aqui. E a gente está arrecadando alimentos, e a gente está arrecadando leite. E quando eu fui conversar com esse cara, falei assim, olha, você não grava um vídeo para mim, chamando o pessoal para participar, porque você fala bem e tal. E ele falou assim, Rafa, tô com você nesse projeto e hoje isso aqui tá acontecendo. Um coração enorme, queria também te honrar, cara. Que isso. Obrigado por isso, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, os seus projetos, Amém. os seus sonhos. E que você viva aí, né, ainda mais essa vida extraordinária ao lado das pessoas que você ama, voltando para casa e colocando um sorriso no rosto dessa galera. Amém, é isso aí. Obrigado, Rafa. Tamo Valeu, junto, meu irmão. Deus abençoe. Tamo junto, obrigado. Você também. Valeu.